Olá pessoal, nesta aula eu vou resolver esses exercícios, fazendo algumas variações. Vai ter hora que eu vou te falar, olha, já resolvi o exercício, agora eu vou fazer de outra forma, tá? E vou procurar fazer passo a passo explicando cada parte do algoritmo para ajudar na compreensão dos mesmos, ok? Então vamos lá, primeiro aqui fazer o algoritmo que imprima todos os números pares no intervalo de 1 a 100. Vou ter que imprimir todos os números pares no intervalo de 1 a 100. Então, vou ter que imprimir 2, 4, 6, 8, 10, ok? Até 98 e 100. Bom, tem várias formas de eu fazer isso daí. Eu posso fazer utilizando um while, por exemplo, E a primeira coisa que eu vou fazer nesse while, ao invés de imprimir todos os números pares, eu quero imprimir todos os números de 1 a 100, só para ver se eu consigo fazer isso primeiro. Okay? Então, se eu atribuir 1 a um número e fizer enquanto meu num for menor ou igual a 100, então começo com o num valendo 1, enquanto ele for menor ou igual a 100, eu vou imprimir. Então, marcador 0, vou colocar um espaço para o número não sair grudado no outro e eu vou imprimir num. Depois, o que eu faço? Eu atualizo o num. Então, num mais mais. Então, num vale 1, 1 é menor ou igual a 100, então eu imprimo 1, 2. 2 é menor ou igual a 100, imprimo 2, 3. E assim sucessivamente. Ainda não resolvi o algoritmo, mas por enquanto eu já consigo imprimir de 1 a 100. Vou mostrar aqui. Ok? Bom, agora para mostrar somente os números pares, antes de mostrar somente os números pares, eu quero mudar isso daqui para um for. Como ficaria, ao invés de utilizar um while, eu utilizar um for? Então seria um for num recebe 1, ponto e vírgula, é a inicialização, num menor ou igual a 100, num mais mais. E aí eu tiro aqui a atualização. Então ele vai começar de 1, enquanto for menor do que 100, ele vai entrar e sempre, uma vez executado aqui, ele dá um num mais mais, ele incrementa em 1, enquanto num menor ou igual a 100, ele imprime novamente. Então, vou rodar, continua funcionando. Agora sim, eu quero imprimir somente os pares. Como que eu posso fazer isso? Bom, uma das formas é eu testar se o número num é par. Ele é par se o resto da divisão dele por 2 for igual a 0. Então, eu posso fazer assim. Para cada número num, começando de 1, enquanto ele for menor ou igual a 100, se ele for par, eu imprimo num. Agora eu já consegui imprimir só os pares. Ok? Bom, outra forma de resolver esse algoritmo, ao invés de eu testar se o número é par, eu posso garantir que eu só vou entrar aqui com números pares. Então, se eu começar com um num valendo 2, já o primeiro número par, enquanto for menor ou igual a 100, ao invés de dar num mais mais, eu falo que num recebe num mais 2, ou seja, eu vou incrementar em 2 o valor da variável num. Outra forma de fazer isso é num mais igual a 2. E aí eu posso tirar esse if. Eu tiro o if porque o primeiro num vai ser 2, 2 é menor ou igual a 100, ele imprime 2. E aí eu incremento em 2 o valor da variável num, ela vira 4. 4 é menor ou igual a 100, imprimo 4. 6, 6 é menor ou igual a 100, imprimo 6. E assim sucessivamente. Ok? Bom, se eu quiser, que aqui eu estou imprimindo do 2 até o 100. 2, 4, 6, 8 até 98, 100. Se eu quiser imprimir em ordem inversa, eu quiser do 100, 98, 96, até que vai 4, 2. Quiser imprimir em ordem inversa.
Ao invés de for num recebe 2, eu posso começar aqui do último número, que é o 100. Ao invés do meu num ser menor ou igual a 100, eu vou ter que mudar aqui, mas não somente aqui. Ó. Se eu mudar aqui, enquanto ele for menor ou igual a 2, 100 não vai ser menor ou igual a 2. Ok? Então, ele não vai entrar. Não é isso, eu quero maior ou igual a 2, ou seja, porque agora eu estou indo do maior em direção ao menor. Então, enquanto ele for maior ou igual a 2, eu vou repetir. Repetir o quê? Num menos igual a 2. Eu vou decrementar em 2 o valor da variável num. Então, se eu rodar, eu tenho agora 10, 98, 96, 94, até o 2. Ok? Sugiro que você pare o vídeo um pouquinho, olhe bem para esse for. Veja que eu fui do 100, 100 é maior ou igual a 2, imprimi, 98, 98 é maior ou igual a 2, imprimi, 96, 96 é maior ou igual a 2, imprimi. Né? Até que ele vai imprimir um 2, aí na hora que der o menos igual a 2 aqui, vai dar 0, 0 não é maior ou igual a 2, ele vai sair. Ok? Essa modificação que eu fiz aqui é só para a gente já ficar bem próximo de resolver o segundo, que é fazer um algoritmo que imprima todos os números de 100 até 1. Então, se é de 100 até 1, eu vou colocar maior ou igual a 1, e aqui num menos igual a 1, ou num menos menos, né? Ou seja, eu vou decrementar em 1 o valor da variável num. Se eu imprimir agora, eu tenho lá 100, 98, 97, né? Até aqui 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Imprimir os números, então, de trás para frente. Ok? Então, esse aqui seria o exercício 2. O exercício 3. Ler um número inteiro e positivo, verificar se este é ou não um número primo. Opa, então nós vamos ter que ler um número inteiro e positivo. Vamos fazer aqui. Não precisa se preocupar em garantir que esse número vai ser positivo ou não, porque nós não estamos trabalhando com isso nesse momento, tá? Então, pode confiar que o usuário vai digitar um número inteiro positivo. Então, convert.toInt a 32, console.readline. E aí eu quero saber se esse número é primo. Bom, esse número ele vai ser primo se ele for divisível somente por 1 e por ele mesmo. Então, se o usuário digitou 7, o número 7 é primo, porque ele só é divisível por 1 e por 7. Se o usuário digitou 8, o número 8 não é primo, pois ele é divisível por 1, por 2, por 4 e por 8. Então, ele não é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Né? Logo, a gente precisa checar, então, né, se esse número é primo ou não. Uma das formas é contando quantas vezes eu vou achar os divisores. Né? Como que eu posso contar isso? Bom, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Eu posso ter um inteiro i aqui, ó. E aí eu posso utilizar um for. Meu i vai começar valendo 1. Enquanto o meu i for menor ou igual ao num, eu dou um i mais mais. Ok? Bom, para checar se é divisível ou não, eu posso checar se num %i é igual ou igual a 0. Se for, ele é divisível. Eu ainda não estou checando se o número é primo ou não.
Eu vou fazer de uma outra forma aqui primeiro, só para a gente entender o que está acontecendo. Então, eu vou dar aqui um console.writeLine. Num é divisível por i. Então, sempre que num%i for igual a zero, eu vou falar que ele é divisível. Por enquanto, eu vou fazer só isso. Ainda não resolvi o problema. Vamos rodar. Informe um inteiro positivo. Eu vou colocar aqui 8. 8 é divisível por 1, 8 é divisível por 2, 8 é divisível por 4, 8 é divisível por 8. Ok? Porque eu variei um i de 1 até num. Então, se o i é 8, ele vai entrar aqui, primeira vez, valendo 1. Então, 8%1 vai ser igual a zero, ele vai entrar. Depois 2, 8%2 também vai dar zero, ele vai entrar. Depois 3, 8%3 não vai dar zero, então ele não vai entrar no if. E assim sucessivamente. Okay? Por isso que nós conseguimos aqui este resultado para 8. Agora, se eu rodar em formar 7, está lá, 7 é divisível por 1, 7 é divisível por 7. O 7 ele entrou duas vezes. Por quê? Porque ele é primo. Igual a 23. Bom, e o 21 não é. Como que a gente pode fazer, então, para checar se o número é primo ou não? Eu tenho que garantir que eu posso garantir o seguinte: se ele é primo, eu vou entrar aqui duas vezes. Como que eu sei que ele entrou aqui duas vezes? Eu posso usar um contador, eu posso contar a quantidade de vezes que ele entrou. Então, vou usar um contador. Para usar um contador, eu preciso inicializar meu contador. Elemento neutro da soma é zero, então conte recebe zero. E aí, se num% igual a zero, ao invés de imprimir, eu vou dar o quê? Um conte mais. Então, sempre que ele entrar nesse if, eu vou contar. E aí eu vou testar. Se conte é exatamente igual a 2, eu vou falar que num é primo. Se não for, eu vou falar que o num não é primo. Rodo, informe um inteiro positivo, 8. 8 não é primo. Rodo de novo, 7. 7 é primo. Ok? Então, essa é uma solução possível para esse problema, né? Pedimos para o usuário informar o inteiro. Percorremos aqui de 1 até num, até o inteiro informado pelo usuário, checando, né, se num%i, que é esse valor que nós estamos utilizando aqui no nosso laço, é igual a zero. Então, nós vamos checar, por exemplo, se for o número 7, se 7%1 é igual a zero, se 7%2 é igual a zero, se 7%3 é igual a zero. Né? E, no final, se tivermos entrado neste if e achado somente 2 divisores, então ele é primo, senão não é primo. Existem várias outras formas de melhorar esse algoritmo aqui. No momento, a gente pode falar também, tratar um pouquinho essa questão do num. Por exemplo, adianta eu tentar dividir o 8 por um número maior do que 4, maior do que a metade do 8? Não. Né? Qualquer número maior do que a metade do 8 não vai dar resto zero na divisão. Da mesma forma que não adianta eu tentar dividir 100 por um número maior do que 50. Dividir 100 por 51 não tem condição de dar resto zero. Né? Então, uma forma da gente diminuir um pouco a quantidade de vezes que a gente entra aqui é justamente fazendo isso. Né? Se o i for menor ou igual a num,
dividido por 2, i mais mais. E aí, eu vou colocar aqui o 8, e ele já vai me falar que não é primo. Vou colocar o 7. O 7 ele me falou que não é primo. O que eu fiz de errado? Ah, sim. Desculpa. Mas aí o meu conte eu vou checar se é igual a 1, né? Porque o número ele sempre vai ser divisível por ele mesmo, né? Então tem esse detalhe. Então eu posso simplesmente fazer isso. Agora o 7 é primo e o 8 não é primo. Ok? Esqueci desse detalhe aqui, porque aqui eu não estou chegando até o 8 ou até o 7, porque eu estou indo só até a metade dele. Tá? Bom, tem outra forma de trabalhar aqui também, né? Uma das formas de a gente fazer isso, se a gente começar aqui com 2, por exemplo, o i recebe 2, aí nós teríamos só tomar cuidado com 1. Vou colocar aqui, i recebe 1, i menor ou igual a 1 dividido por 2, i mais mais. Então vamos fazer uma coisa diferente. A gente começar o i valendo 2. Enquanto o i for menor ou igual a 1 dividido por 2, i mais mais. Então eu já não estou testando 1. E ao invés de usar um contador, um conte, vou utilizar uma variável do tipo bool. Vou falar que o nome dela é primo. Antes de entrar no meu for, eu vou falar que primo recebe true. E aí meu i começa de 2. E aí eu vou checar se num %i igual a 0, primo recebe false. E aí eu posso sair do laço se o primo for false. Né? Eu não preciso continuar mais. Mas eu posso deixar assim também, ele chegar até o final, né? Se ele entrar aqui em algum momento, ou seja, se ele tiver um divisor sem ser 1 e sem ser ele mesmo, então vamos rodar. 7 é primo, rodando de novo. 8 não é primo, rodando de novo. 1, ele falou que 1 é primo. E 2, 2 é primo. Ele acertou 2. Por que ele errou 1? Bom, ele errou 1 porque o i começa valendo 2, e como eu setei o primo recebe true, então eu já tenho um problema aqui, né? Uma forma de eu fazer isso, né, é eu colocar isso daqui, né, esse primo recebe true, fazer um if. Eu posso fazer assim, if num é igual a 1, como é um número positivo, né? Então primo recebe false. Se não, primo recebe true. Então, se meu número for 1, eu nem considero, porque ele não entraria aqui, né? Se eu não trato isso daqui, antigamente ele estava olhando só o primo recebe true, então ele estava considerando o 1 como primo. Agora não, se o meu número for igual a 1, eu falo que primo recebe false, então ele não vai entrar nesse for e vai cair no não é primo. Então, com essa solução agora eu vou rodar, informo um inteiro positivo, por exemplo, 7 é primo, 8
8 não é primo. 1 não é primo. 23 é primo. 27 não é primo. Ok? Então, essa é mais uma forma de fazer o algoritmo. Você pode escolher a sua, né? E o que eu tinha falado é o seguinte: uma vez que ele tenha entrado aqui e tenha falado que o E' recebe false, você pode sair desse laço. Tem duas formas de você sair desse laço, né? Você pode colocar um E aqui, E'. Então, enquanto o I for menor ou igual num 2 e E' significa que ele nunca caiu aqui. Primeira vez que ele cair aqui, ele vai virar o E' para false e aí ele vai parar de repetir. Outra forma de fazer, ele não ter que continuar se ele já achou um divisor, né? É o uso do comando break. O comando break sai do laço. Então, se ele chegar aqui, ele vai passar o E' para false e dar o break. Por exemplo, o número 1000. Por esse fora aqui, ele iria de 2 a 500. Né? Dividindo o 1000 de 2 a 500. O problema é que eu não preciso fazer isso. Né? Porque assim que ele entrar aqui, ele vai dividir o 1000 por 2 e vai dar resto zero. Então, ele já passa que o E' é falso, e se eu dou o break, eu já saio desse for. Então, eu evito ter que dividir por 3, por 4, por 5. Né? Se eu já sei que não é primo, né, eu já posso sair. Então, assim também, ó. Ok? Então, vou passar aqui o algoritmo todo, só para você conseguir visualizar ele inteiro. Bom, fiz de diferentes formas. Eu acho que aquela primeira forma que eu fiz com o contador ficou até mais simples, tá? Para você entender. Essa daqui é apenas uma forma que faz menos cálculos, né? Entra menos vezes aqui, porque assim que ele encontra a primeira vez um divisor, ele já sai, né? E além disso, eu também estou chegando no máximo até a metade, né? Então, se o número é 1000, eu vou dividir no máximo ele por 500. Eu não vou dividir ele por 501, porque eu já sei que não daria. Resto zero, nesse caso. Ok? Próximo exercício. Dado uma dívida de R$10.000, que cresce a juros de 2,5% ao mês, e uma aplicação de R$1.500 com rendimento de 4% ao mês, escrever um algoritmo que determina o número de meses necessários para pagar a dívida. Opa! Como seria isso? Então, eu tenho uma dívida de R$10.000. Então, tem aqui um double. Dívida recebe 10.000. E uma aplicação de 1.500. Bom, o rendimento da dívida é de 2,5%, da aplicação é de 4%. Então, como a aplicação tem um rendimento de 4% ao mês, né, nós vamos ter um caso onde essa aplicação, em algum momento, vai igualar ou superar o valor da dívida. A gente tem que saber justamente quantos meses que a gente precisa deixar o dinheiro aplicado para conseguir pagar essa dívida. Então, a ideia é a gente fazer um while aqui enquanto a minha dívida for maior do que a minha aplicação. Enquanto a minha dívida for maior do que a minha aplicação, eu vou ter que deixar render. E aí, a minha dívida, ela rende 2,5% e a aplicação 4%. Então, a dívida, ela vai receber ela mesma multiplicada por 1,025, 2,5%. Isso daqui é a mesma coisa que dívida vezes igual a 1,025.
E a minha aplicação vai ser igual a ela mesma multiplicado por 1,04, que é 4%. 100%, mais 0,4, que é 4 dividido por 100, 4%. Ok, mas eu não sei quantos meses eu gastei. Para eu saber quantos meses, eu posso usar um contador. Quantidade de meses que vai começar valendo zero. E cada vez que eu acrescentar aqui o valor dos juros, tanto para dívida quanto para aplicação, eu dou uma quantidade de meses mais. Então, estou contando a quantidade de meses. Então, ó, determinar o número de meses necessários para pagar a dívida, não é? É isso que nós fizemos aqui, ó. Será tantos meses para pagar. Vamos ver quantos meses. Tá aí, 131 meses para pagar a dívida. Essa aplicação, ela não tem nenhuma entrada para o usuário nem nada disso. O que a gente está fazendo aqui é aplicando juros, né, mês a mês, tanto para a dívida quanto para a aplicação. E no momento que a dívida superar, que a aplicação igualar ou superar a dívida, a gente sai desse laço. Exercício 5, calcular o valor de S. S é igual a 2 sobre 50, mais 2 ao quadrado sobre 48, mais 2 ao cubo sobre 46, até 2 elevado a 25 sobre 2. Bom, 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, certo? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, até 25. Então, eu vou ter o 2, que é uma constante, elevado a uma variável aqui, ó. E aqui eu vou ter uma outra variável, porque eu começo com 50, 48, 46, está caindo de 2 em 2 até aqui. Esse S, como é isso, eu enxergo aqui um acumulador, ó, onde eu vou ter 2 elevado a 1 sobre 50, mais 2 elevado a 2 sobre 48. Então, a minha variável aqui de cima, eu vou chamar ela de E. Eu posso começar com E valendo 1 e o meu D valendo, então, 50. Eu preciso calcular o valor de S. O meu S vai ser mais igual a 2 mf.pw de 2,e, ou seja, 2 elevado a e, 2 elevado a e sobre 50, sobre d. Eu vou colocar todas essas variáveis como double, porque eu estou fazendo conta em double mesmo, né? Daria certo em inteiro também, só para ele não ter que fazer nenhum tipo de cache aqui. Esse S mais igual, como o S vai ser um acumulador, então eu inicializo ele com 0. Agora eu tenho que fazer isso daqui, repetir isso daqui, para o meu E variando de 1 até 25. Então eu posso usar um for, por exemplo. For E recebe 1, enquanto o E for menor ou igual a 25, vou dar o E mais. Aí nesse caso eu já não preciso inicializar o E aqui, que ele já é inicializado aqui embaixo. E aí aqui eu poderia fazer, sempre que eu calcular isso, eu coloco D, vai receber D
menos 2. Porque o D começa valendo 50 e depois vem para 48. Né? Isso daqui é a mesma coisa que D menos igual a 2. Ok? Outra forma de você fazer é você colocar a atualização para acontecer duas vezes. Ou seja, você pode tirar daqui. Na verdade, é atualizar duas variáveis, desculpa. Né? Então, se eu separar por vírgula, eu consigo atualizar o E++ e o D com menos igual a 2. Esse é um recurso interessante do for. Inclusive, se eu quiser inicializar o D aqui, eu também posso. Ó. D recebe 50, eu não preciso inicializar aqui, eu posso inicializar no for. Então, for, E recebe 1, vírgula, D recebe 50, enquanto E for menor ou igual a 25, E++ e D menos igual a 2. Então, a primeira vez o E vai ser 1, D vai ser 50. Como 1 é menor ou igual a 25, ele vai fazer 2 elevado a 1 dividido por 50. E aí ele vem aqui, dá um E++, então o E passa a ser 2 e o D passa a ser 48. Como 2 é menor ou igual a 25, 2 elevado a 2 dividido por 48. 2 elevado a 2 dividido por 48. Aí vou somando. Né? S mais igual a isso é S recebe ele mesmo mais isso, né? Mais esse valor. Então, isso daqui é uma forma da gente resolver esse problema. Né? Imprimir o valor de S aqui. Tá aí. Existem diferentes formas de resolver isso, tá? Por exemplo, se eu não quiser calcular o D, se eu quiser calcular o D ao invés de fornecer o D, eu posso calcular o D com base no E. Porque olha aqui, o meu E vai ser incrementado de 1 em 1. Só que para cada 1 que eu incremento, eu decremento o meu D em 2. Então, uma forma de eu fazer isso daqui vai ser o meu D vai ser 50 menos, vou ter que botar isso daqui entre parênteses, 50 menos E menos 1 vezes 2. Não precisa não, mas eu vou colocar mais um parênteses aqui para garantir que você está visualizando o que eu estou fazendo. Meu primeiro E vai ser 1. 1 menos 1 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. Então, 50 menos 0 dá 50. Né? Então, 2 elevado a 1 dividido por 50. Quando eu der o E++, é menor ou igual a 25. Sim, porque 2 é menor ou igual a 25, ele vai fazer 2 elevado a 2 dividido por 50 menos. 2 menos 1, 1. 1 vezes 2, 2. Então, 48. Próximo é 3. 3 é menor ou igual a 25, ele vai fazer 2 elevado a 3 dividido por 3 menos 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 2 elevado a 3 por 46. Ok? Vou rodar. Outra forma de fazer. Vou rodar linha a linha para a gente ver isso acontecendo. Então, cheguei aqui na primeira linha. S recebe 0. E recebe 1. 1 é menor ou igual a 25. Então, ele vai fazer 2 elevado a 1 sobre 50. Ali. O valor dessa expressão.
Bom, então coloquei aqui, ó, o valor da minha expressão deu 50. Com F10, F10, o E. Agora o E vale 1, vale 2, aliás. E aí, essa minha expressão aqui dá 48, então vai ser dividido por 48. Mais um valor de E, novo valor de E, 3, dá 46. E aí você pode ver que está caminhando em acordo aqui. Ok? Então, em cada uma unidade que eu incremento aqui, eu estou decrementando em 2 o valor dessa expressão. Próximo é 44. Ok? Vou tirar aqui esse breakpoint com F9, vou apertar F5 para ele rodar até o final. Pronto. Tá aí. Essa é uma das formas de fazer esse programa. Ok? Então, com isso, nós terminamos esses exercícios, mas agora eu quero mostrar uma coisa que é muito importante para a gente, que é a gente definir em um conjunto de valores qual o maior ou o menor elemento. Ok? Por exemplo, vou ler a idade de um conjunto de alunos, ok? E aí eu quero saber quem é o aluno mais alto. Então aqui, primeira coisa que eu faço daqui é a estrutura de repetição com flag. Então é console.write, eu vou ler a primeira idade, né? A pessoa vai me digitar uma idade ou vai teclar um número negativo para sair. E aí eu vou falar que idade recebe convert.toInt32 console.readline. E aí, enquanto a minha idade for maior ou igual a 0, eu falo o quê? Por enquanto, só vou pedir a próxima idade. Não vou colocar o processamento aqui nessa posição ainda. Por enquanto, eu só estou colocando a estrutura de repetição com flag para funcionar. Então, eu vou ler idades enquanto o usuário me informar idades maiores ou iguais a 0. Por enquanto, ó, então, ó, 1, 3, 0, 4, menos 1, sai. Ok? Bom, então vamos lá. Como que eu faço para saber qual é a maior idade informada? Tá? Algumas pessoas costumam colocar um valor, por exemplo, falar que maior recebe um número pequeno. Né? Eu não gosto dessa abordagem, tá? Porque para a idade até funciona. Se você colocar como maior um número negativo, até funcionaria. Por exemplo, maior recebe menos 1. E aí, se a idade for maior ou igual a 0, eu testo se essa idade é maior do que maior. Se essa idade for maior do que maior, eu falo então que maior recebe a idade atual. Então essa daqui, ó, eu leio a idade. É maior ou igual a 0? Sim. Ela é maior do que maior? A primeira idade maior ou igual a 0 vai ser maior do que menos 1, então entra aqui. Leio uma próxima idade. É maior ou igual a 0? É. Se ela for maior do que maior, eu substituo o valor do maior para esta idade aqui. Então essa é uma forma de fazer de resolver esse problema, mas que eu não gosto dela. Eu não gosto dela por quê? Porque para este algoritmo aqui, onde nós estamos lidando com idade, isso funciona. Mas se não for idade, se for um número qualquer, então eu vou chegar aqui, eu vou pedir um número,
Vou renomear aqui para gente. E aí eu quero 0 para sair. Estou pedindo para o usuário um número agora e não mais uma idade. E aí, se eu colocar aqui que maior recebe menos 1 e rodar esse programa, número menos 10. Eu esqueci de um detalhe, né? Eu quero um número diferente de 0 aqui. Agora sim. Número menos 10. Número menos 5. Número 0. Ah, eu esqueci de imprimir também qual é o maior, né? Então, peraí. Menos 10, menos 5 e 0. Ele está me falando que menos 1 é o maior número informado, e não é. Então, essa história de começar com um valor aqui, eu não acho ela interessante, tá? Por quê? Porque se você falar, vou resolver isso colocando menos 1000, aí eu digito menos 1001, menos 1005 e continuo o programa dando o mesmo erro. Então ela só vai funcionar se você colocar como o maior número inicial o menor número do seu tipo de dados. Tem como fazer isso? Tem. Mas eu acho muito ruim fazer isso desse jeito. Ok? Eu realmente acho muito ruim. Então, o ideal para a gente é fazer uma situação um pouco diferente, né? O que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de ler um número, aí eu vou testar se esse número é diferente de 0, que é o meu flag. Se ele for diferente de 0, eu vou colocar isso tudo aqui. Ok? Se não, eu coloco aqui nenhum número informado, por exemplo. Ok? Bom, e aí o que acontece? Se o meu número for diferente de 0, eu falo que maior recebe esse número. O que eu fiz aqui? Eu vou ler o número. Se esse meu número for diferente de 0, eu falo que ele é o maior. E aí, enquanto ele for diferente de 0, eu vou fazer o teste aqui, que é o meu processamento, que é checar se ele é maior. Eu guardo aqui. E, independente dele ser maior ou não, eu leio o próximo número, né? Fazendo dessa forma, eu estou forçando o meu maior número ser um dos números informados pelo usuário, na verdade o primeiro, né? Então seria mais ou menos como se eu, por exemplo, quisesse saber a altura dos alunos da sala. Aí eu peço a altura de um aluno, né? Aí ele me fala, por exemplo, que tem 1,75 m. Então eu guardo esse 1,75 m na minha variável maior. Falo, o maior aluno da sala tem 1,75 m. Né? E aí, como esse valor é diferente de 0, 1,75 não é maior do que 1,75, eu vou pedir a próxima altura, por exemplo.
E aí o aluno me fala, eu tenho 1,80 m. E aí, como 1,80 vai ser maior do que 1,75, eu falo que o maior agora é 1,80. E leio a próxima altura. A próxima altura é 1,60. 1,60 não é maior do que 1,80, então maior continua tendo o valor 1,80. Leia o próximo número. 1,90. 1,90 é maior do que 1,80, então maior passa a valer 1,90. Ok? Então, é basicamente isso. Sempre que o meu número for maior do que o maior, eu substituo maior por este número, né? Mas para isso eu tenho que garantir que o primeiro número eu vou atribuí-lo à variável maior, tá? E nesse caso eu fiz esse if aqui. Só para ter certeza que o meu número não era o flag, né? Eu não estou, lembrando que eu não estou lendo idade nesse caso, e o meu flag aqui é 0. Então, se o usuário digitar 0, eu quero que pare, né? E aí, somente se não for 0 que eu faço esse processo. Por quê? Porque se for 0, eu já informo direto que o usuário não me informou nenhum número. Vou rodar o algoritmo. Então, por exemplo, ele digitou 0, nenhum número informado. Ele digitou 1, menos 2, 4, menos 3 e 0. 4 é o maior número informado. Se eu rodar de novo, ele digitar 10, 1 e 0, 10 é o maior. Digitar de novo 1, 10 e 0 para sair, 10 é maior. Ok? Então, essa é uma das formas de fazer. Se ao invés do maior eu quiser saber o menor, né, aí aqui eu vou falar que o menor recebe esse número. E aí eu tenho que testar se o número é menor do que o menor. E se for, então, menor recebe esse número. Ok? Então, está adaptado agora para eu pegar um menor número. Eu tive que mudar esse if, né? Sempre que eu encontrar alguém menor do que o menor, eu atualizo o valor do menor. Então, por exemplo, 1, 4, 7, 0, 1 é o menor. Menos 1, menos 4, menos 2 e 0, menos 4 é o menor. Menos 1, menos 2, menos 3 e 0, menos 3 é o menor. Deu certinho, ok? Então esse é o algoritmo todo, ó. Inicializamos, testamos se é diferente de 0 para poder atribuir o valor à variável menor. Enquanto o número for diferente de 0, a gente faz o nosso processamento, que nesse caso é testar se esse número é menor do que o menor, e se for, atualizar o valor de menor. Atualizamos aqui a variável número, imprimimos aqui quem é o menor número informado. Agora, se não for verdade que o número é diferente de 0, então vou cair nesse else aqui, onde eu vou falar que nenhum número foi informado. Por essa aula é só isso, pessoal. Existem mais exercícios na apostila, por favor. Agora vocês podem ir nos 2 últimos slides, tá? Que existem lá mais 9 exercícios para vocês. Até a próxima aula.